Bom dia, Bom dia, tudo bem? estamos todos hoje, sábado, muito quente. Hidratem-se, por favor. Nayá. Oi, Nayá, Sou bom eu. dia. Bom dia, Neila. Bom dia, Fernando. Então, gente, vamos começar aqui 10 horas, se eu não me engano. Hoje eu estou aqui substituindo o presidente, Daniel Pina, ele viajou, como sempre. Estou aqui para substituir ele com muito carinho e amor. Então, vocês estão no Toastmasters Brasília, e aqui eu tenho um guia de informações só para ajudar quem está em casa e aqui também, quem for a primeira vez estiver chegando hoje, que é o caso do Pedro, né, Pedro? Seja bem-vindo. Então, temos aqui, quem estiver online, deixe o seu microfone desligado, é sempre bom. Na hora que for falar, pode abrir. Você está online, então, aplausos a gente faz desde a pandemia na língua de sinais. Até hoje eu ainda faço em casa e não faz, né? Ok. Ups, acho que eu passei demais. Pode voltar para mim? Então tá. Lembrando que a gente sempre vai ter uma palavra do dia, daqui a pouco a gramaticista vai chegar aqui e vai pedir para você, por favor, usem, lembrem aquela palavrinha que vai ter a ver com o dia de hoje. E se você estiver em casa, principalmente na hora da improvisação, coloca o PIN para ver o timer, que vai ter daqui a pouco, a gente vai apresentar o timer também. E a gente sempre tem os vídeos gravados para você assistir depois, com a pipoquinha e o Guaraná, a partir de dessa-feira. Eu assisti o meu da última vez, eu juro. Eu estava morrendo de medo de assistir meu vídeo, mas eu gostei. E é sempre legal, porque você sempre pode melhorar mais um pouquinho. Então, fica esse convite aí. E convidados não são obrigados a falar, mas a gente está aqui a gente sempre fala que a gente está num ambiente seguro e fiquem à vontade para se jogar. Convidados. A missão do Clube do Brasil e do Toastmasters é desenvolver habilidades da oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e de um aprendizado inclusivo. Eu estou aqui que nem... Eu estou agoniada. Desculpa. Aqui está o nosso board, que foi transformado. Achei muito legal essa ideia do Olavo. Aqui somos nós, ainda crianças, né? Eu tenho Daniel Pina, tem eu, Raquel Ilha, Kleber, Tiago, Olavo, Laura e o Vitor. Todos crianças ainda, muito legal. E bora para frente. Então, o Toastmasters, quem não conhece, ele é internacional, ele é uma organização educacional sem fins lucrativos que ajuda a falar em público e liderança por meio de uma rede mundial de clubes. São mais de 143 países, 16 mil clubes e mais de 358 mil membros no mundo inteiro. E ano que vem, o clube faz 100 anos, e é uma marca muito interessante. Eu estou clicando aqui. Tá. Aqui é um clube comunitário, mas existem os clubes que eles chamam de corporativos, e quem trouxe o Toastmaster para o Brasil foi a Dell. Além da Dell, temos a FedEx, a Accenture, Petrobras, Harvard, a Universidade de Brasília também, que foram os alunos que fundaram. Então, fica aí realmente, se você tem interesse de trazer para sua empresa, é bem interessante. Metodologia. Vou falar só um pouquinho rapidinho da metodologia. Existe uma metodologia do Toastmasters, é feedback mesmo, né? É uma aprendizagem experiencial, você experimenta, você está usando a plataforma, você está aqui fazendo os discursos, tem várias funções, então é muito interessante. Então você pode, além de fazer os discursos, você pode cumprir papéis de liderança, a gente está aqui com vários papéis, hoje o Toastmaster do dia é o Olavo, eu sou VPE, vou fazer algumas funções, e sempre tem alguém aqui fazendo isso. Então, é sempre bom participar, porque você está praticando e melhorando, com certeza. O que é muito legal também, muito importante, é o feedback dos colegas. Temos feedbacks técnicos, que a gente vai apresentar hoje, mas o feedback também, quem vai dar o feedback também é muito interessante. Eu li meus feedbacks da última vez e achei eles muito construtivos. Às vezes não é fácil ler um feedback, mas aqui é um feedback, como eu falei, é um ambiente seguro em que você vai, normalmente está dentro de um sanduíche, então a gente tem essa técnica também.
Mais alguém chegando. E a mentoria é um papel que a gente tem aqui também, de ser mentor para aquelas pessoas que estão chegando, ajudar, auxiliar na plataforma, e sempre ter um feedback também um pouquinho antes das apresentações. E sempre que para você alcançar com certeza o seu 100%. É um programa individualizado, você vai se desenvolver se você realmente for correr atrás, não adianta. A gente pode estar até aqui como um VPE, eu sempre estou mandando o e-mail para vocês, mas está com vocês e eu tenho certeza que vocês estão fazendo aí da melhor maneira para essas atividades. E o Pathways é exatamente a plataforma que existe. É lá que você vai ter a sua jornada. Para o ano que vem vai ter mudanças, então a gente não vai falar em mudanças ainda, mas ano que vem essa plataforma está sendo mudada para melhorar essa experiência. E a gente tem 5 competências aí, com certeza, para poder melhorar. É um conteúdo online para que você possa aprender a qualquer hora e a qualquer lugar. Habilidades transferíveis do mundo real. E você tem 11 caminhos de aprendizagem especializados para escolher. Então, você tem aqui as 11. E a gente vai falar um pouquinho quais são essas competências principais. Primeiro, a oratória. Você está aqui para se comunicar interpessoalmente. A gente está aqui sempre tendo essas comunicações. Liderança estratégica. Gestão do tempo, gestão da sua agenda, gestão de tudo. E, principalmente, confiança, que eu acho que é a mais importante. Ponto principal. E aqui está a trilha, cada uma dessas trilhas aí. Para ter mais informações, Pedro, a gente pode conversar depois sobre o PE, depois você pode falar também com o Olavo. Tá? E quem tiver ainda alguma dúvida, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a trilha. Aqui, falando só uma dela, que no caso aqui é o planejamento inovador. Alguém faz planejamento inovador aqui? Laura? É um trajeto que você vai desenvolver as suas competências como orador. Fernando também? Legal, Fernando. Líder e gerente de projeto. Você trabalha em projetos que se concentram na criação de soluções inovadoras e também na competência da oratória, incluindo o desenvolvimento de uma forte conexão com o seu público e a redação e apresentação de discursos. Todos os projetos contribuem para a maior compreensão das etapas necessárias ao gerenciamento de um projeto e a criação de soluções inovadoras. O trajeto planejamento inovador termina com um projeto de liderança de alto desempenho elaborado por você. Então, é bem interessante, quem tiver interesse também, se estiver fazendo uma trilha, terminou a trilha, pode começar outra. Fica aí o convite. E, sem mais delongas, vou só fechando aqui já e vou falar como é que funciona os 3 momentos principais. Temos os discursos preparados, que vai ser essa primeira hora. Depois teremos a parte divertida, que são os discursos de improviso. Convido a vocês a participar. Lembrando que aqui é um ambiente confortável. Se joguem. E teremos depois as avaliações e os relatórios. E todos podem votar. Linktree, só dá uma olhadinha, tá bom? Muito obrigada, meu nome é Naya Lima e eu vou chamar agora o Olavo Pacelli, que é o nosso Toastmaster do dia. Isso. Olá, você está mudo aqui para gente. Dá para me escutar agora? Agora sim. O tema do dia é infância. E pensando nisso, eu trouxe a camiseta mais chamativa que eu tinha, que é Rosa Choque, porque quando eu era criança e ia viajar com meus pais, se eles não estivessem segurando a minha mão, eu estava correndo, então eles me perdiam. Mas se você vê uma criança lá no fundinho rosa ou laranja, já sabia que era eu. Eu quero convidar aqui eu vou apresentar agora as pessoas que vão me ajudar nessa reunião. Eu sou o Toastmaster do dia, para o convidado, o Pedro, não sei se tem alguém online. Eu sou o mestre de cerimônias hoje. A Laura, ela é a timer, e ela comentou que na infância dela tinha muita
tinha muita coisa sendo feita na cozinha da casa dela. E hoje ela não mora mais com os pais, mas sempre tem um lanchinho caseiro em casa para ter aquele aroma de infância. Hoje eu vou atuar como timer e qual a importância disso? Na vida a gente não tem todo o tempo do mundo para falar. A gente sempre tem um limitezinho, então a gente vai trabalhar, que a Naya falou, a gestão do tempo. Daí, o pessoal que vai falar discurso preparado tem um tempo certinho para cada discurso, eu vou trazer isso depois. Discurso de improviso já é um tempo definido, de 1 a 2 minutos, e todo mundo que exerce função, inclusive eu, tenho um tempo máximo para falar, porque senão a gente fica aqui a vida inteira. Para indicar para o pessoal dos discursos preparados de improviso que se atingir o tempo mínimo, eu vou mostrar a cor verde. O que quer dizer o tempo mínimo? Quer dizer que no final, quando a gente fizer a votação de quem foi o melhor orador, a pessoa vai poder ser votada. Se você fizer menos que o tempo mínimo, você não está elegível a ser votado. Para avisar que está chegando perto de terminar, eu mostro o amarelo, que é o meio tempo. E no final, quando chegou no limite do teu tempo de falar, eu mostro a cor vermelha. Não precisa só se fechar e ir embora, você ainda tem 30 segundos de tempo de limite para poder terminar, fechar seu discurso redondinho. E aí, no final, eu volto para contar, depois de cada fasezinha, quem que conseguiu se manter dentro do tempo adequado e vai poder concorrer nessa competição de quem foi o melhor orador do dia. Volto daqui a pouco. Agora, a próxima pessoa é o Luciano Maduro, ele é o accountant. Obrigado, Olavo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje eu estarei aqui nessa sessão com vocês como accounter e o meu propósito é identificar, ficar muito atento a todas as falas, a todos os discursos, para identificar aquelas palavras repetitivas e aqueles sons de preenchimento. Tá? Esses sons e palavras, eles não agregam nada à nossa fala, e eles provocam um desengajamento. Isso acaba prejudicando a nossa comunicação, seja a comunicação que a gente exerce aqui por meio dos discursos, seja a nossa comunicação interpessoal do dia a dia. Então, eu vou ficar bem atento à fala, aos discursos de hoje, para identificar essas palavras e sons de preenchimento, e, ao final, vou apresentar um relatório pormenorizado, tanto por oradores, também com as funções aqui de apoio, apresentando ali os sons e as palavras de preenchimento que eu identifiquei. Daqui a pouquinho volto também, vou passar a palavra de volta para o Olavo. Obrigado. A próxima pessoa que vai me ajudar é a Laura Léo de novo. No caso, a gente faz uma competição, e aí hoje mesmo ela já vai sair ganhando da gente. Gente, nem falou da competição ainda. Vai falar no final, né? Então, beleza, eu não vou nem entrar nessa. Eu sei que vocês me esperavam mais tarde, mas já voltei. Half Master é a função de mestre da escuta. Por que que a gente está falando de escuta se é um clube de oratória? Porque a gente fala para pessoas que estão escutando, e escutar também é muito difícil, é uma coisa que requer muita atenção, não é só estar no celular e ouvindo mais ou menos. Então, eu estarei aqui prestando atenção do começo ao fim, para poder trazer algumas coisinhas no final, para ver se vocês estavam, de fato, atentos, ativamente participando do que estava acontecendo. E eu tenho uma surpresinha no final, então eu sugiro que vocês prestem bastante atenção do começo ao fim. Obrigada. A próxima pessoa que vai me ajudar é a Neila, no Topic Masters. No caso, ela comentou que quando ela era criança, ela morava numa cidade do interior e ela andava muito de bicicleta nessa cidade. Só que agora que ela já é adulta, ela mora numa cidade grande e não tem essa oportunidade. Mas ela falou que ela relembra muito da infância dela quando ela vai viajar para uma cidade de interior também, ela leva a bicicleta dela para poder lembrar disso. Qual é a seu, Neila? Olá, bom dia a todos. Hoje eu estou com a função de Table Talks, que é o momento dos discursos de improviso, para praticar o raciocínio rápido e organizar seus pensamentos de forma improvisada, né? É o momento da reunião onde os visitantes também podem participar, então incentivo bastante a participação de todos. E a gente tem a questão do tempo. Esses discursos de improviso,
eles são discursos de 1 a 2 minutos. Então, se você fala menos de 1 minuto, você está desclassificado e aí não entra para a votação do melhor discurso. De 1 a 2 minutos está classificado, e aí a gente tem uma tolerância de até 30 segundos, e passando de 2 minutos e meio, você está desclassificado. Então, eu volto no momento oportuno em que o Olavo me chamar para trazer esses tópicos para vocês. Obrigada, de volta aí ao auditório. A próxima pessoa que vai me ajudar é o Vitor Feijó, e ele comentou que quando ele era criança, ele ia com os irmãos para casa da avó. Era uma casa muito grande, e nisso tinha um quarto separado para o irmão dele tocar bateria. Aí ele, o irmão mais novo, pulava em planos infalíveis para invadir e atrapalhar o irmão dele. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Estão me escutando bem, que eu acabei saindo ali? Acho que não saiu o áudio. Vocês estão conseguindo escutar o Vitor? Saiu. Bom Sim, dia, já. pessoal. Muito obrigado. Que eu saí ali, então, Zoom Master é justamente isso. Eu queria trazer para vocês algo que eu sempre falo, que é sobre a pandemia. Então, essa função ela surgiu durante a pandemia e ficou até hoje, porque híbrido é o que move agora, né? O mundo. Então, a gente consegue ter acesso, por exemplo, a Neila, o Fernando agora avaliando a gente, que está, acredito, no Rio de Janeiro, né? E tudo isso é muito legal, a gente conseguir gerir, conseguir botar a nossa reunião no YouTube para a gente assistir depois como é que a gente falou, isso é muito bacana. E o Zoom Master está aqui só para garantir que esse gerenciamento dos equipamentos e tudo, a reunião consiga sair da melhor forma possível, na parte online. E eu acredito que hoje, por tudo ser híbrido, é uma das funções que você mais aprende a como fazer os slides, como você mudar as telas muito rápido, você aprende essa suavidade, que é muito importante hoje para quando a gente está apresentando uma reunião, uma importante reunião no nosso trabalho, ou algo assim. Então, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, como sempre, e desejar uma ótima reunião para todo mundo. Obrigado. Próxima pessoa vai ser o Fernando Tavares, está falando com a gente do Rio de Janeiro, igual o Vitor comentou. Sem isso tudo, não teria essa conexão que a gente tem com as pessoas. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite de estar como avaliador geral. E o que o avaliador geral vai fazer? Eu vou avaliar a reunião da parte macro dela, então, do horário, das funções, da apresentação, de como eles vão seguir o nosso cronograma, e também na parte micro, de como você vai desempenhando cada função, como os oradores, as pessoas com funções. Então, desempenhar essas funções, a clareza de fala, a postura, e no fim da reunião, vou apresentar um relatório, os relatórios, em que eu vou dar os feedbacks, tanto de apresentação da minha visão geral da reunião, quanto possíveis pontos de melhoria para garantir sempre a qualidade da nossa reunião de todos Master. Passa a palavra. A próxima pessoa que vai me ajudar é a nossa VPE, Nayar. Ela comentou que, assim como a Neila, ela gostava bastante de andar de bicicleta na rua. Ela comentou que era debaixo do bloco. Eu até gostaria que ela me explicasse se é bloco das Nortes ou se é isso que você fala? Tá aqui. Brincar de parte do bloco. E ela também gostava bastante de bolinha de gude, que é algo que eu não vejo muito nos dias de hoje. Qual que é a sua, Nayar? Obrigada. Então, sou gramaticista e estou aqui para ficar de olho, zelar pela nossa língua aqui, português, e espero trazer algumas participações diferentes, alguma palavra, e se for possível também vou trazer alguma sugestão em relação ao uso da língua portuguesa. Eu acho interessante que a gente tem aqui pessoas do Brasil inteiro, a gente tem do Rio, a Neila de Recife, né, Neila? Certo? Hã? Bahia. Desculpa, falei. Salvador, Bahia. Desculpa, Bahia. E isso é muito rico aqui, a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande, então espero trazer um pouquinho mais para vocês em relação a essas participações também. E não posso esquecer da palavra do dia, eu tentei trazer uma palavra que tivesse a ver com a infância, com todas essas participações que o Olavo teve tanto carinho de trazer para a gente. E a palavra do dia é, rufem os tambores, lépido. Lépido é um adjetivo, significa que denota jovialidade, alegria,
garrido, radiante, e que demonstra agilidade, ligeiro, ágil, lesto. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês aqui. Seus movimentos eram lépidos e graciosos, quer dizer, eram rápidos e graciosos. E Giovana sempre foi uma criança lépida e faceira, sempre com muita energia. Então, toda vez que vocês usarem a palavra lépida, lépido, da melhor maneira que vocês acharem melhor, joinha. Tudo bem? Então, espero que a gente tenha uma ótima reunião. Lépido, mais uma vez, joinha para quem usar. Obrigada. Obrigado. E agora, sem mais delongas, vamos começar para a parte dos discursos. Preparados? Primeiro discurso é do Thiago. Ele comentou que na infância dele ele tinha um hobby de colecionar chaveiros, mas que o tempo vai passando, se vai substituindo hobbies por outros. Agora o hobby dele é a leitura. Inclusive, ele faz parte do Book Club do Toastmaster, então amanhã tem, não tem, né? Amanhã tem reunião. Ele tá... Semana passada, qual que participou também? Ele está na trilha Domínio da Apresentação, que é a trilha recomendada para quem está começando aqui no Toastmasters. E o projeto dele é de nível 1, a avaliação feedback 2, ou seja, ele já fez um discurso, recebeu um feedback, e agora ele tem que aplicar o feedback de novo, que ele recebeu, com o mesmo discurso ou com um discurso novo. Aqui, o que eu acabei de falar. O avaliador dele é o José, o Pepe. O título dele é O Ideal da Extroversão. Ele tem de 5 a 7 minutos para estar legível e tem 30 segundos de tolerância. O foco é seu. Valeu. Bom dia, bom dia. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, essa percepção, mas a gente vive num ideal da extroversão. Desde a infância, que é o tema da nossa reunião de hoje, quando uma criança ela é mais quieta, mais na dela, mesmo que ela demonstre que está satisfeita com isso, ela quase sempre é incentivada a se tornar uma criança lépida. Tanto na escola quanto em casa, ela é rotulada como uma criança envergonhada, uma criança calada, uma criança tímida. E o pior, ela é negativamente comparada com colegas que parece que já nasceram para brilhar sob os holofotes. Hoje em dia, a introversão ela é um traço de personalidade de segunda classe. Algo classificado ali entre uma decepção e uma patologia, quase. E ao contrário do que se imagina, o introvertido não necessariamente é uma pessoa tímida. A timidez, ela é o medo da desaprovação social e da humilhação. O tímido, ele é uma pessoa que gostaria de mudar a sua situação, a sua condição. O introvertido não compartilha dessa necessidade. Pelo contrário, às vezes ele está muito bem com o que ele é e não tem problema nenhum em continuar sendo. Porém, ao contrário da introversão que é vista como negativa, da introversão que é vista como negativo, a extroversão é outro traço de personalidade que é extremamente atraente. Só que há muito tempo ela vem sido transformada num ideal opressor que a maioria de nós acha que tem que seguir. Os loquazes, os lépidos, são vistos como interessantes, espertos, as pessoas mais legais para serem amigas. Os eloquentes, às vezes, são considerados mais inteligentes que os reticentes, apesar de não ter correlação entre o dom da fala e boas ideias.
Para progredirmos na nossa carreira, nós somos, de certa forma, forçados a nos promovermos descaradamente. A maioria das empresas, quando buscam entre seus quadros uma pessoa para assumir um posto de liderança, parece que ela confunde a liderança com autopromoção e exuberância. Cada um chegou aqui com um objetivo e com um motivo diferente. Mas eu acredito que alguns compartilham do mesmo objetivo e da mesma necessidade minha. O meu gatilho que me trouxe até o Toastmaster, e eu não sei se foi o que trouxe o Pedro aqui hoje pela primeira vez, é porque eu sou um introvertido tentando se adaptar no ideal da extroversão. E o gatilho foi pouco tempo atrás, numa seleção interna, ao receber o feedback. A seleção era para uma função muito específica, tinha um conhecimento muito específico. Eu ouvi que eu demonstrei muito conhecimento e muito domínio sobre o assunto, mas eu não tinha me vendido. Felizmente, temos o Toastmaster para nos ajudar. Quando eu comecei, eu vim assistir uma palestra, uma reunião, outra, tudo online. Quando eu ingressei como membro, não tive dúvida. A trilha que eu escolhi, domínio da apresentação. Qual que é a maior dificuldade do introvertido? Bom, como eu sempre costumo fazer ao final dos meus discursos, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, eu me baseei muito num livro que chama O Poder dos Quietos. E, além de ser muito interessante, é muito reconfortante, porque a gente percebe que nós não estamos sozinhos, não. Tem muita gente boa que também é introvertida. Aí fica a pergunta: vocês são extrovertidos ou, assim como eu, são introvertidos em tratamento? Mas fica tranquilo, tamo junto. Obrigado, gente. Olá, você está mudo de novo, Olavo. Tá ótimo para mim. E agora, deu Oi. certo? Agora voltou. Obrigada. Respondendo à pergunta do Thiago, eu me considero uma pessoa introvertida, um pouco tímido, só que perdendo isso graças ao Toastmaster. Agora, vamos para a parte... É que travou aqui, pessoal. Você pode mudar aí para mim, Vitor? Vamos para a parte do feedback. A gente tem 1 minuto e meio para escrever o feedback para ele. Ah, só um pouquinho. Ele falou do QR Code. Ah, tá. Para o pessoal que é convidado, tem um QR Code ali na entrada, que se você conectar, ele abre o Linktree. E lá tem as opções para você enviar o feedback tanto para o Thiago agora. O Fernando pediu. E depois para a Nathalie no discurso dela. A Timer acabou de me avisar que o tempo acabou, mas a gente tem o Network Break, então vocês podem terminar de escrever o feedback dele lá. Vitor. Eu não consigo.
E agora a gente vai ter o discurso da Nathalie. Ela comentou que, assim como a nossa VPM, ela gostava muito do ar livre, não gostava muito de ficar em casa e se manter até a vida adulta. Ela gosta da vida na rua. Ela está na mesma trilha do Thiago, que é o domínio da apresentação, porém ela já está no projeto de nível 2, um projeto um pouco mais avançado, chamado Linguagem Corporal Eficaz. E ela vai ter que apresentar um discurso enquanto ciente dos aspectos intencionais e não intencionais da sua linguagem corporal, vai fazer um discurso contendo comunicação não verbal praticada e refinada. Sugestão para ela gravar um vídeo e ver essas coisas que ela está comentando aqui. E a avaliadora dela é a Naya Lima. O título é A Lei das Palavras. E ela tem entre 5 a 7 minutos para estar elegível. Bom dia a todos. Aproveitando o tema infância, quem aqui não inventou já uma mentirinha quando era criança? E hoje, na vida adulta, será que vocês falam muitas mentirinhas? Será que vocês sabem que estão mentindo? Será que vocês sabem observar quando alguém está mentindo? A gente, como seres sociais, a gente tem vários tipos de comunicação. Uma delas é a comunicação não verbal, que pode ser expressões faciais, pode ser gestos, movimentos e outras coisas físicas. A maioria das pessoas levam em conta mais a expressão verbal, a palavra, levam mais como se fosse mais importante. Mas segundo um estudo que eu encontrei no livro, Desvendando a Linguagem Corporal, fala que a expressão não verbal ela tem 5 vezes mais efeito que a palavra. Então, olha só, vocês têm que estar atentos também com a expressão corporal de vocês. A expressão corporal ela pode ser analisada em vários aspectos. Hoje, eu vou focar mais na questão da mentirinha, da mentira. Tem um psicólogo chamado Robert Feldman, que ele disse que o ser humano ele mente, em média, 60% numa conversa de 10 minutos. E contam mentiras de 2 a 3 vezes, e às vezes eles nem percebem que estão mentindo. Ele fez esse experimento com a filmagem das pessoas, e depois as pessoas mesmo se entregavam que mentiram ali e nem perceberam. Então, a mentira, ela é inerente da condição humana. Todo mundo já mentiu ou vai mentir. Tem aquelas mentirinhas brancas que a gente fala que são as mentiras que não faz mal para ninguém, e às vezes são até mesmo necessárias. A mentira e a expressão corporal também, a nossa linguagem corporal, ela está com a gente desde a infância. Quando a gente é bebê, criança, principalmente bebezinho, a gente não consegue falar, então a gente se comunica muito através das expressões. É comum o bebezinho virar o rosto para o lado quando não quer mais mamar, ou então apontar o dedinho quando quer alguma coisa. E a criança vai crescendo, e aí com essas expressões corporais também vai aprendendo a mentir por vários motivos, que eu nem vou tocar aqui, mas é só porque a criança, às vezes, ela não consegue dividir o mundo real com o mundo da realidade imaginária dela. Então, tem muitos gestos comuns que são das crianças mentindo e que a gente também pega para a vida adulta. Vocês conhecem aqueles macaquinhos da sabedoria que fazem assim, assim, assim? Dizem que as crianças e a gente também, adulto, um pouco, a gente tende a repetir esses gestos. As crianças, quando elas mentem, elas às vezes botam a mão na cara, porque elas acham que se elas não estão vendo a pessoa também não está vendo ela. Meu irmão tinha um costume, ele já passava assim, ó, quando ele passava assim, a gente já sabia que aconteceu alguma coisa. Eu falava, Júnior, o que é que você fez? Ele falava, nada. Ela também imita o macaquinho colocando a mão na boca, porque é como se quisesse que as palavras não saíssem, ele coloca a mão na boca. E a mão no ouvido é mais para não já escutar, porque já fala sabendo que é mentira e já bota a mão no ouvido para não escutar a briga. A gente, quando cresce, a gente repete esses gestos, mas de formas mais sutis. Às vezes é uma coçadinha no olho, um dedo na boca, uma coçadinha no ouvido. Claro que todos esses gestos têm que ser analisados dentro de um contexto. Além desses gestos, outros que eu achei interessante, que eu também encontrei nesse livro que eu citei, é o de coceira no nariz, que tem até uma explicação científica, que fala que quando a gente mente, vai mais pressão para o nariz e dá uma coceirinha. E os cientistas chamam isso de efeito Pinóquio. Então, prestem atenção quando vocês vão mentir ou quando alguém está conversando com vocês. E outra também é de ficar coçando o pescoço, que fala que é como se fosse uma incerteza.
Por exemplo, você pergunta para o seu filho, você fez o seu exercício de casa? Ele vai, fiz. Mais uma vez, esses gestos, eles têm que ser analisados dentro de um contexto. Não há um gesto que fale que você está mentindo. Assim como as palavras, os gestos, eles podem ter vários significados. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês também é que tem que analisar a cultura. Eu até encontrei no site da Azul, Linhas Aéreas, que eles explicam que vários gestos têm significados diferentes dependendo dos lugares. Eu achei muito interessante, que eles falam que esse gesto que a gente conhece aqui como pare, que até os guardas utilizam, se você fizer isso na Grécia, é como se estivesse falando para a pessoa ir para o inferno. E aqui, a gente fala muito joinha, inclusive no nosso Toastmaster, diz que no Oriente Médio é um ato obsceno. Então, assim, além do contexto, tem que observar a questão cultural também. E outro ponto, na desconexão do que você fala com a sua expressão corporal, o que será que vale mais? Às vezes você está falando uma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra. Claro que tem a questão também do nervosismo. Eu, por exemplo, eu me considero uma extrovertida tímida. Então, às vezes, eu estou até tranquila do que eu estou falando, mas eu fico tão nervosa que a minha expressão do corpo está dizendo outra coisa, mas não significa que eu estou mentindo. É só também questões de palavras de preenchimento. Às vezes, quando fica... que tem gestos de preenchimento também. Às vezes, quando fica aquele vazio, se eu coço o pescoço, não é porque eu estou mentindo, mas é porque eu quero me desviar da situação. Então, tem um outro psicólogo famoso que ele fez um estudo de uma regra que ele chama de 7, 38, 55. O nome desse psicólogo é Albert Mary Bian. Ele fala que na dúvida, na contradição do que você fala com o que o seu corpo expressa, apenas 7% tem valor do conteúdo da palavra. Então, assim, a importância é só de 7% do conteúdo da palavra. Depois, os 38% é do tom da voz. E 55% é da sua expressão corporal. Então, imagine uma cena que um chefe diz, gritando, eu tenho muita paciência com os meus subordinados, eu tenho muita paciência com os meus servidores. Vocês vão acreditar no que ele está falando? Se ele bate na mesa, gritando. Aí já não dá para acreditar. E ele fala que nessa dúvida da contradição do que você fala e o que o seu corpo expressa é para você acreditar mais na linguagem não verbal. É claro que não dá para a gente ser 100% sincero, como eu falei, não se sintam mal por falar uma mentirinha uma vez ou outra. É necessário, às vezes, para manter um bom relacionamento e até proteger certas situações, ter uma mentirinha. Mas só fiquem atentos, porque a nossa linguagem corporal normalmente revela o que as palavras querem omitir. O corpo fala o que a palavra esconde. Obrigada. Estou mutado? Tá dando para me escutar, pessoal? Beleza. Agora a gente vai para a parte do feedback da Nathalie Toes, no discurso dela, a Lei das Palavras. A gente tem 1 minuto e meio para escrever esse feedback. No meio do discurso da Nathalie, ela fez os sinais, assim, eu lembrei que numa aula de inglês, a professora comentou que esse gesto aqui, esse, não esse, na Inglaterra é um sinal de desrespeito. Isso porque no período das guerras, sempre que a Inglaterra capturava um arqueiro, eles cortavam esses dedos do arqueiro, que aí ele não poderia mais acertar uma flecha. Aí nisso, os arqueiros que não tinham sido capturados, sempre que eles atiravam uma flecha, eles faziam esse sinal para os ingleses. Como uma forma de ofensa no período da guerra. Tudo bem, Vitor? A Time acabou de me informar que o período para isso já foi encerrado, mas já vai começar o network break. Então, seja bem-vinda, Laura. Hoje a gente teve 2 discursos com a mesma duração, entre 5 a 7 minutos. O Thiago fez em 6 minutos e 3 segundos e a Nathalie fez em 7 minutos e 5 segundos. Então, os 2 podem ser votados de melhor orador. Agora, de volta para ti, Olavo.
Então vamos para a parte de melhor discurso preparado. Eu vou votar depois, não vou votar agora não. Oi? Para votar no mesmo QR Code, no mesmo link que a gente usou para mandar os feedbacks para os colegas. Só que a gente vai em outra parte de lá, que é no Vote no Melhor Orador. Obrigado, Neila, por mandar o link. Oi? Vitor, o link tá errado. O que a Neila mandou? O que a Neila mandou? É só um minutinho que tivemos problemas técnicos. Olavo, esse link que eu enviei é o link lá geral. Aí é só o pessoal escolher aí. É o Perfeito, perfeito. item, é o 6, 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto item? É, isso. Quinto item. Obrigado, Neila. Agora tá certo? Não, Agora tá é o certo. sexto. Sexto item. É o Sexto sexto item. item. Do menu. Sexto item. É, porque tem um menu, né? Tem um menu de opções aí no link. Sexto item. E agora tá corrigidinho com os discursos dos nossos colegas. O tempo já deu, pessoal. Vamos agora para nosso network break. Aproximadamente 5 minutos. E a Neila vai ser a zoomer da reunião. Então ela vai ficar com o pessoal do online. Obrigado, Neila, pelo suporte. Lá para um cafezinho? Pessoal do online. Temos aí a Mari, que está sempre com a gente também. Bom dia, Mari, tudo bem? Marie. Bom dia, tudo bem? Mari, falei certo? Alô? Acho que sim. Neila, você então, também é do Toastmaster ou você está de outro clube Como? avaliando aqui? Você também é do Brazilian ou você é de outro clube e está assumindo função aqui por hoje? Não, eu sou do Brasília. Brasília. É. Só que Mas eu tenho um ano de clube. Eu não fechei nem minha primeira trilha ainda, estou para fechar agora. Trilha não, é o nível, né? sim. Tem níveis. Dentro das trilhas tem os níveis, né? Eu tô Aí tá no ficando domínio qual pé? Eu tô no domínio da apresentação, aí eu fiz o ice break, fiz 2 discursos e estou para fechar agora. Tenho até que ver o que é que falta para fechar primeiro nível. Mas eu gosto bastante de pegar função, de sempre que eu posso estar participando. Eu também, eu tava na trilha tava na vibe do apresentador. Eu peguei uns 3 apresentadores de uma vez. Eu peguei um foi muito ruim. Não, tem que consertar isso. Fui pegando. Apresentador. Aí bloqueei. Cara, a outra pessoa fazer também. Mas vocês são, o clube de vocês é presencial, né? Isso, a gente estava, por conta da pandemia, mas agora estamos na transição, né, do híbrido para o totalmente presencial. Aí o nosso plano era conseguir ir para o híbrido, totalmente presencial nesse semestre. Só que não deu muito certo. Aí o nosso próximo prazo é até o próximo semestre americano. Aí o próximo ano tá só presencial para o pessoal do clube, né? Para forçar, para ter essa dinâmica, porque está tendo muita evasão. O pessoal sempre aparecendo pela reunião online, desmarcando as reuniões também, Fabinha, assumir a função, não aparecia. E o presencial é bem mais desafiador, né? Bem mais desafiador. Infelizmente, eu estou muito longe. Esses são alguns problemas, assim, alguns pontos, para algumas situações específicas, não tem jeito. Tem que botar também, mesmo totalmente presencial, alguma reunião, né?
Por exemplo, estou tentando pegar muita função agora entre os clubes, como avaliador aqui, pegar discursos e para tentar também acelerar meu PF, que como a gente está botando no presencial agora, a gente deu uma. A gente passou as reuniões. As nossas reuniões eram uma reunião por semana. Agora nós fazemos duas por mês, né? Na primeira semana, na segunda semana, Uma na por primeira semana. semana do mês e na terceira. Oi? Uma por semana eu acho que é muito puxado, muito desafiador você manter esse ritmo. Uma por semana, né? É, uma por semana. É Porque tá muito muito puxado. disponível. A gente são duas, né? Duas no mês. E já é um desafio muito grande, né? Também manter esse ritmo de duas por mês. Mas a gente tem membros de outros lugares também. Hoje, a gente não tem tanta gente aqui, mas tem algumas reuniões que tem bastante gente aqui no online. A gente tem membro de Goiânia, de Minas, tem uma, acho que se não me engano, a Fernanda, ela está em Portugal. Então, tem gente até espalhada aí pelo Brasil e até fora também que participa. Aí o legal do híbrido é isso, né? Que dá para, por exemplo, se fosse híbrido, eu estaria aqui. Eu estou na Bahia, A vantagem do híbrido é essa. Tá sempre é, conseguindo treinar. Não, cada um tem sua vantagem e desvantagem, né? O híbrido tem essa vantagem da acessibilidade. Já o presencial tem a vantagem da intensidade da prática. força mais, de fato, força mais. Eu pretendo ir a Brasília para poder fazer um discurso, porque na verdade eu trabalho para um órgão de Brasília, né? Trabalho hoje 100% home office e trabalhei para Brasília, mas eu fiz um ano no órgão e eu não fui lá ainda também. A entrevista foi online, tudo É, online. Eu não conheço. Como? Eu não conheço o meu coordenador, eu não conheço meus colegas. Meu coordenador é daqui da Bahia também, mas de outra cidade. Aí tem um colega de Santa Catarina, tem outro que está em Brasília, tem outro de Natal, Rio Grande do Norte, tem do Rio de Janeiro, tá espalhado. E aí acaba que a gente não conhece ninguém ainda, mas estamos esperando aí um momento do órgão ENAP, né? Fazer um evento aí para reunir todo mundo. que é difícil ser todo mundo, igual também passaram os estudantes aqui do Rio, e é todo mundo espalhado aqui pelo estado, né? Principalmente a região serrana aqui. Então, 2 anos e ninguém nunca se encontrou presencialmente. É só videochamada e só reunião online. Tá tentando marcar encontro, mas difícil. Até hoje não saiu. Nem o pessoal que mora mais ou menos perto conseguiu casar as agendas. Isso é um problema, né? Cada um tem agendas diferentes, os horários são diferentes também, as demandas. Até É, casar todos os pontos de encontro. exatamente. Mas você trabalha online também? Remoto? Não, não, eu trabalho presencial, porque eu estou trabalhando hoje. Presencial? Estou trabalhando Ah, hoje. tá. Só que a Legal. gente fica sem energia, aí voltou, simplesmente na hora da reunião. E eu falo, o núcleo de estudantes que tinha aqui no Rio, que eu participava, que era O núcleo de estudantes. Entendi. que era no EPRJ, aí, quantas demandas aqui das faculdades também que são explodidas pelo Estado, era só no presencial e no online, né? Embora eu considero o online muito mais, pelo menos para mim, muito mais estressante do que o presencial. Eu acho que suga muito mais. Porque você tem sempre aquela demanda de estar sempre disponível para estar online. Verdade. Concordo. Concordo. Vou falar com você, Fernando. Marie, você quer conversar um pouquinho? Como é que você tá, Marie? Será que a Marie tá aí ou Tudo a bem? Marie foi tomar um Não, sim, café? eu tô aí. Tudo bem, Tô- tudo bem. Tudo bem. Falei correto seu nome? Marie, não é isso? Marlim, sim, sim. Francês. Vocês. Você tá em Brasília? Sim, em Brasília, sim. Teve uma reunião que você participou, né? Presencial. Eu me Sim, lembro. sim, sim. Eu já participei de uma reunião em presencial. Hoje não, eu não posso, não. Não consigo. Eu lembro, acho que você fez um discurso, eu acho, de improviso. Sim.
Ainda não falo bem, mas que é o meu problema é, eu não falo bem, é um pouco tímida, é bom. Mas eu Não, você gosto está de falando bem. Toastmasters e eu sou membro de clube, mas em francês, online também. Uhum. Hum. Uhum. Ótimo. De onde é o clube? Hum? De onde é o clube? Aqui, De África, da África, um clube de fala francês, sim. francês. Hum. Ótimo. Ah, você já é membro, então, desse clube? Você é Sim, membra? sim, sim. Ah, legal. Legal, então. E aí lá você faz discursos e tudo mais, né? Em Sim, sim, francês. mas eu só ano passado que eu Não podemos colocar X? Estamos só falando ano passado. É porque tá Então, faltando pouca fita. o quê? Não, Pouca fita Venha da. fazer um discurso aqui Tá no pequena que a Brasília, gente hein? usa. Ah, a Vitor comentou pra deixar só essa daí, ó. mostrava discurso Olá, não, porque eu não falo bem, eu não sei como falar sim, como você. você fala bem, sim, a gente consegue te entender perfeitamente. Ok, A gente eu vou consegue tentar. entender. Seu português tá bom, tá ficando bom. Obrigada, obrigada. Eu tô aprendendo inglês, mas Ah, tô devagar. Tenho muito que aprender ainda. Pessoal, eu vou só pegar uma água aqui para mim e vou desabilitar minha câmera ok, ok, rapidinho, tá tô de bom. volta. Ok, tá bom. É ela. Tô tentando abrir uma imagem. Vou abrir ali no computador. Não, eu só quero ver uma imagem aqui. Deixa eu só tirar foto. Ah, não, abriu aqui. Perfeito. Boa tarde, o pessoal aí de casa tá me escutando? Ah, não, eles saíram. Tá A Neila, ótimo o áudio. tá ótimo, obrigado. A Neila, que vai ficar na parte mais divertida na nossa reunião, ela tá ausente por uns segundos, então já já ela chega e a gente prossegue com o Table Topics. Ah, voltou? Aí agora eu passo o palco para você, Neila. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí, gente, eu tô com muita aba aberta, só um instantinho. Tem spoiler aí, né, gente? Mas, oi, vocês estão me ouvindo? Tem problema não. Hoje eu vou tentar fazer. Tá. Hoje vou tentar fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Bem, como eu falei no início, esse é o momento dos discursos de improviso. Então, até menos de um minuto, o orador fica desclassificado, não entra para votação. De 1 a 2 minutos está classificado, com aí 30 segundos de tolerância, e a partir de 2 minutos e meio, o orador está desclassificado. Fiquem de olho no PIN, que é a Laura. Não é isso, Olavo? A Laura que está com o timer. E aí vai aparecer aí o verde para 1 minuto, né? O laranja, 1 minuto a 2, e o vermelho, que já o tempo já está esgotando de tolerância. Então vamos lá. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou mostrar primeiro e vou perguntar quem se habilita a falar sobre isso, com o nosso tema infância. Então, eu trouxe aí algumas frases de crianças. A Nayá, inclusive, que me indicou esse Instagram maravilhoso, ri muito. Frases de criança. Temos aí a primeira. Pai, você poderia me demitir da escola? Aí eu fico em casa e cuido dela direitinho. Essa foi uma frase da Paloma, de 5 anos, sobre a escola. Como não falar de escola, né, com um tema desse, de infância? Quem se habilita a fazer um discurso de 1 a 2 minutos sobre isso?
Eu posso começar. Ótimo. Vamos lá, o palco é todo seu. Obrigado. Bom dia a todos. Então, a escola para toda criança, no geral, é um ambiente de desafios, principalmente para quem é uma criança introvertida e muito mais para uma criança tímida. Então, mesmo sendo um ambiente que é para socializar, quando você tem a oportunidade de conseguir ficar longe dela, você vai usar essa oportunidade e agarrar ela com as unhas de dentes. Então, nada melhor do que você usar a sua fofura de criança para poder pleitear com seus pais essa oportunidade de se afastar desse ambiente tão desafiador que é a escola. E nada melhor do que você deixar a escola no lugar dela, com você longe dela, menos recursos para usar, e para as crianças que gostam de ficar na escola ficarem nela. Você fica em casa, brincando, como toda criança faz. Se for uma criança mais nerd, vai aproveitar o homeschool ou algum recurso de teleaula. E no futuro, é claro, você vai ter que procurar um outro recurso para poder compensar essa sua falta de socialização, né? Que nada é de graça. Embora você goste de ficar em casa e cuidar da escola à distância, você vai ter que compensar de outra forma. Então, se for tirar seu filho da escola, já deixa ele em casa para cuidar dela e veja se há um Toastmaster próximo de você para colocar seu filho para compensar essas dificuldades que ele terá com oratória e socialização. Passa a palavra. Muito bom, Fernando. Muito bom. Então, Exatamente esse eu odiava a sentimento. escola. Nossa, era muito ruim. Olha, aos 10 anos eu me mudei de cidade e fui para uma outra escola. E aí eu cheguei para minha mãe e falei que eu não ia mais estudar, eu não queria mais. E pasme, minha mãe falou: tá, tudo bem, você não estuda esse ano. Aí minha irmã que veio falou: minha mãe não pode, ela não pode ficar viva. Mas assim, eu acho que minha mãe fez para ver até onde eu ia, né, com aquilo. Excelente. Vamos lá, o próximo. Irmãos. Como falar de infância e não falar de irmão? Sei que alguns, né, são filhos únicos, mas tem muita gente aqui que tem irmãos, assim como eu tenho a minha. E aí a gente tem a frase da Maia, de 4 anos, perguntando: mamãe, quem colocou o Tobias na sua barriga? Assustada com o rumo e o momento da conversa, a mãe responde: foi o seu pai, Maia. Ela soltou uma gargalhada e acrescentou: ah, mãe, você é muito engraçada, eu sei que foi Deus. Quem quer comentar sobre isso? Relacionamento com irmãos. Ó, se ninguém se candidatar, eu vou ter que apontar, viu, gente? Pode repetir? Pode, né? O que é que vocês acham? Deixa o Fernando repetir ou tem alguém aí no presencial que quer se habilitar? Se Pode ninguém falar de for, filhos? Então eu Vamos vou, lá, gente. gente? Pode ser? Pode ser eu? Pronto, vamos lá. Irmãos, né? Então, eu tenho um irmão, ele é o irmão mais novo do que eu, mas tem hora que eu acho que ele é um pouquinho mais velho. Viver com o Fábio sempre foi difícil, Fábio Júnior é o nome dele, porque a gente tem uma diferença de idade de 3 anos, mas a gente sabe que quando a gente era criança, a gente brigava muito. E era muito difícil porque às vezes era dentro do carro e, e tinha hora que eu falava assim, poxa, eu poderia ser filha única mesmo, né? Ia ser tão mais fácil. Mas a gente cresceu, o Fábio hoje não mora mais no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, e a distância pesa, tem hora. O irmão faz falta. E eu queria tanto que ele estivesse aqui perto. Então, a minha sugestão para você, se você é filho único, bem, tem uns amigos, mas se você tem um irmão, que tal ligar para ele hoje e falar: tô com saudade, irmão, irmã, seja ele que for. Seja o problema que ele tenha dado na infância, porque o Fábio não foi fácil, mas ele faz muita falta hoje. E ele era muito lépido, uma criança muito lépida, muito extrovertido, Thiago, totalmente diferente da minha pessoa, que eu sou uma pessoa introvertida tentando ser uma pessoa extrovertida nesse mundo, né, Nathalie? Mas eu agradeço muito de ter ele na minha vida. Obrigada. Obrigada, Nayá. Aproveita e manda esse vídeo para o seu irmão assistir, hein? Ele vai ficar orgulhoso.
Próximo. Esse aqui eu vou chamar uma pessoa que falou sobre os avós aí na reunião. Casa dos avós. Primeiro eu vou ler a frase. Eu vou deixar que essa pessoa se habilite. Se ela não se habilitar, eu acho que eu vou chamar. O Iago vai comer. O avô diz, né? Iago, vai comer alguma coisa. E aí o Iago diz: Não quero, vô. E o avô diz: Você veio para cá para passar fome, é? E o Iago diz: Não, vô, eu vim para passar a saudade. Essa frase do Iago, 6 anos. Teve uma pessoa aí que falou sobre alguma coisa na casa dos avós. Quem foi? Eu mesmo. Opa! Bom dia. A casa dos meus avós. Bom, muito legal esse tema. Quando eu era menor, eu gostava muito de ir na casa dos meus avós e principalmente por causa da minha avó. A minha avó, ela preparava assim cada comida que eu ficava espantada. Ela, tipo assim, no dia seguinte ela começava a preparar as coisas porque ela sabia que a gente ia, por exemplo, no sábado. Então eu chegava lá, tinha uns bombons assim, com morango e leite condensado que ela fazia. Não sei se já comeram. Cara, é muito bom. E também, às vezes, ela comprava uns bolos gelados e ela começava a fazer o que me impressionava, que ela começava sempre no dia anterior a se preparar para o próximo dia. E eu acho que estava aí a magia, né, o segredo, porque ela sempre fez com muito carinho. E outra coisa que eu falei, né, eu cheguei a comentar, que eu ia lá e a casa dela era muito grande e tinha um estúdio, né, separado da casa, onde meu irmão tocava bateria com a banda dele, e eu e meu irmão mais novo, a gente ficava lá querendo atrapalhar as coisas. E aí a gente pegava, entrava no escritório do meu avô, né? E ele, assim, ficava com muita raiva, porque lá tinha o computador dele e tal, as coisas dele. A gente bagunçava, pegava papel, escrevia no verso. E aí ele chegava lá para trabalhar, né? Ele ficava muito bravo mesmo, porque ele pegava sei lá, um contrato assim, aí atrás tinha uns desenhos de estratégia de como a gente invadiu o estúdio e aniquilar a banda do meu irmão. Então a gente pegava Nerf, ficava lá, tipo, atirando, e ele não entendia nada, né? Ficava também com muita raiva. Acho que eu e meu irmão, a gente era muito bom de gerar raiva nos outros. Então, acho que isso foi uma lembrança muito boa da casa dos meus avós, que eu trago aí pro coração, né? Obrigado. Obrigada, Vitor. Nossa, a casa dos avós é uma coisa muito boa. É um grande privilégio, né? A gente ter. Quem tem ainda seus avós, aproveitem, porque é muito bom. Próximo. Quem tem medo do lobo mau? O Lourenço, de 9 anos, ele disse o seguinte: Eu não tenho medo de ficar sozinho no escuro. Eu tenho medo de não estar sozinho no escuro. E aí, quem se habilita a falar sobre os seus medos de infância, seus traumas? Vou dar Então, 5 segundos. eu, Neila, tá ligado? Dá pra me escutar? É Assim você como o lá. vai ser eu. Assim como o Sim. Lourenço, também tinha muito, muito, muito medo de escuro. Chegava a ser até meio ridículo. E minha mãe não entendia, porque é mais velha e tal, fazia muito sentido. Eu lembro que eu ia tomar banho, normalmente à noite, quando eu chegava da escola. Aí eu terminava de tomar o banho, eu tinha que botar a roupa suja no cesto, só que o cesto não ficava no banheiro. O cesto ficava tipo, um depósito que tinha lá em casa. Eu lembro que eu tinha que atravessar a cozinha, e depois de atravessar a cozinha toda escura, mesmo acendendo a luz, ainda me dava medo, porque eu era uma criança muito medrosa. Eu ainda tinha que entrar no depósito, tudo escuro, então eu tinha muito medo. Então o que eu fazia era, depois do banho, em vez de guardar a roupa suja, eu botava a roupa suja atrás da privada e no dia seguinte eu tinha que lembrar de pegar isso antes da minha mãe ver. Só que eu nunca lembrava, então minha mãe via isso e ficava sem entender. Mas mais pra frente, quando eu virei adolescente, ela me perguntou isso, mãe, porque eu tinha muito medo do escuro. E tudo clicou na cabeça dela. Quando eu tava pensando no tema de hoje, eu também lembrei de uma coisa que aconteceu na minha infância, que aconteceu exatamente uma semana atrás, no sábado, que eu tava na roça, aí eu fui usar a privada, eu levantei o vaso e tinha um rato não, uma rã lá, e eu saí da casa correndo chorando, eu criança, isso. Porém, isso aconteceu semana passada também, e a reação não foi muito diferente, eu também saí do banheiro correndo,
Só que eu estava sozinho em casa, então eu tinha que resolver isso. Aí o que eu fiz foi fechar a porta, pegar uma mesa, virar a mesa e barricar o banheiro da RAM. Aí tive que usar outro banheiro da casa. Muito obrigado pelas memórias. Mesmo. Excelente, Olavo, obrigada. Eu também tinha muito medo de sapo. Morria até hoje. Tenho muito medo de sapo. Temos tempo para mais uma? Como é que tá aí nosso tempo? Alguém online? Posso continuar? Posso continuar? Próximo? Dá pra ir, Nelo, tem mais tempo. Vamos lá. Essa é uma pergunta clássica, né? O que você quer ser quando crescer? Todo mundo já ouviu essa pergunta e a gente continua fazendo essa pergunta às nossas crianças. Lulu, o que tu quer ser quando crescer? E a Lulu responde: piloto de avião, cantora, guitarrista, DJ e unicórnio. Luísa, 6 anos. Vamos lá, quem se habilita a falar sobre isso, sobre seus sonhos de criança? Ninguém? Ninguém fala, eu posso ir. E aí, vou deixar o Fernando, viu? O Fernando vai fazer 2 vezes. Vamos lá, então. Sonho de criança, né? Pegando no passado, assim, é aquele sonho clássico de ser astronauta, de ser cientista. E com o tempo, depois, você vai vendo que nem sempre você consegue chegar perto disso, né? Apesar de ser piloto de avião, cantor e guitarrista, hoje em dia, com as mudanças de carreira e também com as possibilidades da internet de você aprender, você consegue chegar perto disso. Agora, um unicórnio, eu acho algo difícil, né? Mas tem gente que acha que se considera um golfinho, né? Como o episódio de South Park, vai que no futuro é possível. O bom da criança é isso, que ela consegue sonhar e pegar o passado, que ela pegar as emoções dela e transformar na profissão só pela vida a parte boa. E o mais difícil depois vai passando como adulto é conseguir juntar essa vontade de aprender da criança, vontade de sonhar sobre o que é possível e manter isso na nossa vida adulta nas coisas profissões, de como eu vou direcionar o que eu tenho que fazer para atingir essa profissão, ou qual profissão da vida real vai conseguir me garantir essa, esse sonho de criança, né? Pois no meu caso, eu queria ser cientista ou astronauta. Hoje eu estou bem longe, né? Eu sou um instrutor, eu sou militar, então não chega perto disso. Mas eu não vou pro céu, só vou pro mar, então. Mas fica um pouco próximo de um foguete. Quase um sonho de criança ainda. Passa a palavra. Obrigada, Fernando. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser bancária. Bem diferente, né? Ah, Não minha me irmã tornei. queria ser caixa também. Eu não quero ser caixa, registradora. Chamavam aqui no Rio. Mas registradora. Vamos lá, temos tempo para mais uma? Posso seguir? Tem não, tem não. Tem Não? Então Mas tá muito bom. obrigado, Neila. Foi excelente esse Table Topics. Toda vez que aparecia um dia que a gente Obrigada. já tinha em mente que eu ia falar se eu fosse chamado. E agora... Eita, eu esqueci de pegar um. Esse daqui. Agora a gente vai para a parte do avaliação e feedback. Ah, não. É a Relatório. votação. Confundi, pessoal. Calma, um pouquinho antes. Ah, não. Não tem. Vai dar certo. Ok. Gente, não teve ninguém muito lépido. Hoje vocês estavam tudo mais ou menos no mesmo tempo, todo mundo está apto, já adianto isso. O Fernando, o primeiro discurso foi com 1 minuto e 24, Nayá com 1:17, Vitor 1:38, Olavo 1:29 e o último do Fernando 1:32. Então, podemos votar agora. Obrigada. O minuto acabou, pessoal. Então agora a gente vai fazer a parte do feedback dos avaliadores. Vai ser o José. Ele comentou que ele tem muita saudade da curiosidade que ele tinha quando ele era criança. Ele comentou que as crianças não têm maldade no coração. Isso é algo que acaba acontecendo quando a gente vira adulto. Ele tem de 2 a 3 minutos e ele vai avaliar o orador que foi o Thiago no o ideal da extroversão.
Seja bem-vindo à Calper. Obrigado, Olavo. Bom dia a todo mundo. Tiago, você tinha... Essa era a segunda fala do projeto. As coisas que você tinha que melhorar eram tentar não demonstrar nervosismo, ter um pouquinho mais de dinamismo e ter um pouquinho mais de variação vocal. Agora, quando uma pessoa sai aqui falar, não é apenas o que a gente fala, como o discurso, a fala da Nathalie mostrou, é tudo que vai ao redor, incluindo coisas como a cor da roupa, como você se mexe aqui. Então, eu gostei muito da sua fala. Você mostrou tranquilidade. A cor da camisa, para uma coisa assim, dá muito bem. Eu escutei um pequenininho suspirinho antes de você sair, mas você estava aí tranquilo e você transmitia tranquilidade. É isso a ideia. Sobre a fala mesma foi muito legal. Por quê? Porque, às vezes, damos mais importância ao feito de falar, sem analisar muito bem a lógica. Você fez uma boa pesquisa, você introduziu a teoria, depois a aplicação, como que as pessoas podemos aplicar essa teoria. Você fez uma coisa para gerar empatia com o ouvinte, que foi, você falou da sua experiência pessoal. Como que você é introvertido, qual que foi o gatilho, o poder dos quietos, para aqueles que quiserem buscar mais informações. E isso foi muito legal. Você falou pausado, é muito articulado. Isso foi muito legal. Às vezes, eu diria até poderia aumentar um pouquinho mais a rapidez da fala. Em termos da linguagem corporal, eu gostei muito que você olha nos olhos das pessoas. Isso também faz que as pessoas conectem. Victor, deixa o telefone. É isso assim, né? É muito confortável com as mãos. E uma coisa que eu diria que foi o mais importante é que você sorriu. Quando você sorri, você está demonstrando que está confortável. E você, se me lembro bem, eu anotei vários sorrisos, 3 ou 4. E isso é muito poderoso porque você está mostrando, estou confortável aqui. Alguma coisinha mais que eu sugeriria para você considerar para poder melhorar a gente, na verdade, não faz muito isso, é compreensível, mas temos que lembrar que o ouvinte também é importante olhar a câmera. Você muitas vezes olha assim, abaixo, e muitas vezes também temos uma tendência a olhar para a pessoa que está lá, nesse caso a Nayá, e às vezes pode ficar um pouquinho... O vídeo vai ficar registrado e aí isso vai ser importante. A última coisa que eu diria que você poderia considerar é um pouquinho... Você ficou confortável, mas uma coisa assim seria também um pouquinho mais de movimento, poderia ser interessante. Mas, enfim, muito legal. Os pontos que você tinha que melhorar, definitivamente, com certeza você fez. Então, parabéns e até a próxima fala. Parabéns, José. Eu tenho certeza que o Thiago vai apreciar bastante o que você comentou. E agora, a Nayá Lima vai avaliar a Nathalie de Torres. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Então, a Nathalie, ela estava aqui para poder mostrar, né, desvendando a linguagem não verbal. E a gente sempre tem uma conversa antes, um feedback em relação ao que vai ser. Não é a primeira vez que eu estou avaliando a Nathalie, já é a terceira vez, e eu sempre fico muito fascinado pelo o conteúdo extraordinário que ela sempre traz. A pesquisa dela é muito boa. Então, Nathalie, parabéns. Você falou comigo que você queria demonstrar menos sinais de nervosismo. E, assim, eu vejo uma evolução desde a primeira vez que você veio aqui, que você se entregou, que você se joga, e você nunca está satisfeita, mas fique sabendo, você está sim tendo uma evolução. Veja os seus vídeos, que existe uma evolução palpável, por mais que você não veja, tá? Então, os sinais de nervosismo, eles estão lá. Eu estou nervosa, eu preciso
que a gente sempre brinca, né, de respirar. Quando eu estava aqui conversando no começo, eu comecei a falar muito rápido. E aí eu pensei, respira, respira mais um pouquinho. E se não for suficiente para o próximo, pense que todos estão pelados. Você vai esquecer com certeza o seu nervosismo. Então, assim, eu acho muito interessante que você traz a sua pesquisa fabulosa, você traz pessoas, você fala nomes, você pesquisou sobre o psicólogo, o psiquiatra, Robert Feldman, você trouxe várias coisas. E o que eu acho interessante? O seu contato visual. O seu contato visual é interessantíssimo, ela consegue falar com as pessoas, ela está falando com as pessoas. Então, eu estou entrando aqui realmente com você, estou junto aqui com você. Então, isso é muito bom, esse contato. Você trouxe uma risadinha, você consegue trazer esses inuendos, esses pequenos momentos que você está trazendo. Porque você está pensando na sua cabeça, provavelmente, e acha engraçado. Isso é bom, de certa maneira. Você trouxe exemplos, é muito cultural, realmente. Você trouxe os exemplos do seu irmão, então você trouxe o storytelling, que é muito interessante, você traz empatia, as pessoas ficam muito engajadas com você desde o começo. E você trouxe a palavra inerente, só trazendo a gramática um pouquinho. Você trouxe clareza, variedade vocal, é interessante. Você trouxe interesse, muito interesse. Então, o que eu posso te propor para a próxima vez? Principalmente porque você está preocupada. As pessoas estão sentindo que eu estou nervosa. E se as pessoas estão vendo que eu estou nervosa, elas vão ficar nervosas e incomodadas com isso. Então, tenta usar uma variedade vocal. Variando a sua voz, você não vai sentir aquele realmente tremular, que acaba que o meu ouvido está escutando porque você me chamou a atenção. Então, traga uma variedade vocal. Em relação aqui, você mostrou realmente, não só trazendo a literatura, todo aquele que a linguagem não verbal é muito importante, mas você também demonstrou. Mas, assim, tente demonstrar também, de repente, com outros momentos. Não esquece a câmera, que a gente está também online. E esse é o meu desafio para você, que você realmente continue nessa sua jornada, que está sendo maravilhosa desde o começo. E que, com certeza, eu quero ver você brilhar sempre. Tá bom? Parabéns. Agora a gente vai para a parte do relatório da Time para saber qual dos avaliadores são elegíveis para a votação. Seja bem-vindo, Laura. Obrigada, Laura. 6-2, hein? Quase, quase. 3,29 cada um. O limite seria 3,30. Então, poderão ser votados, mas por muito pouco. Então, vamos lá. A gente tem 1 minuto para votar neles e a Time já ela avisa a gente quando tiver estourado o tempo. Deixa eu votar aqui também. A Time acabou de me avisar que o tempo foi estourado. Então agora a gente vai pegar o relatório do Accounter com o Luciano Lima. Luciano? Obrigado, Olavo. Obrigado. De volta, então, aqui a esse palco para apresentar o relatório do Accounter. O que eu notei foi um uso, isso é uma impressão geral, e diz respeito a todas as falas, muito a utilização do "é", que é um som de preenchimento muito comum que nós recorremos na nossa fala, muitas vezes até para a gente puxar de memória, né, dar um tempinho para podermos ali recobrar todo o conteúdo que a gente quer falar. Em relação ao nosso Toastmaster do dia, Olavo, que com muita competência, muita fluência nos conduziu aí pela sessão de hoje, eu notei um uso muito comedido de palavras e sons de preenchimento. Você usou apenas 2 vezes o "é", uma vez o "aí" e uma vez o "então". Em relação aos oradores, o Tiago foi absolutamente comedido com esse tipo de palavras e sons de preenchimento. Eu notei apenas 2 ocorrências, um "u" e um "bom". A Nathalie, que nos brindou com um discurso maravilhoso, assim como o do Tiago também, ela usou 10 vezes o "é", e o "então"
eu notei também, anotei aqui, identifiquei 2 vezes o uso do então. A Neila, que nos trouxe hoje, que atuou como Topic Master, notei o uso do do né e do então. O Vitor usou o aí 2 vezes, o né 3 vezes, usou também então e bom. Nayá, que atuou tanto como gramaticista como avaliadora, eu notei 6 ocorrências do e esse eu acho que é uma pedra no sapato para todos nós, é muito difícil a gente ali se livrar do uso do o a, ela utilizou 5 vezes, o tá, o né, o então 5 vezes. O Fernando, que discursou 2 vezes de improviso, eu identifiquei o uso do 5 vezes, o né 2 vezes e o então 3 vezes. Pedrosa também muito comedido com o uso de palavras e sons de preenchimento, né? Fez muito pouco uso das nossas famosas muletas de comunicação. Eu notei apenas um né e um então. Com isso eu finalizo, então, isso daqui foi só para ilustrar, gente. Eu finalizo o relatório e volto a palavra para o Olavo. Obrigado. Eu que agradeço. Sempre importante a gente... Tá dando para escutar, pessoal do online? Tá dando? Obrigado. Sempre importante essa questão da counter, porque é uma das principais coisas que a gente consegue melhorar desde o começo. Porque se chega aqui e faz um discurso, aí vem o gramaticista, vem outras coisas, a gente não entende muito bem, mas o counter é um feedback imediato que a gente recebe. Agora vai ser o relatório da gramaticista Nayá. Você. Então, estou Qual que é aqui seu, Nayá? Muito obrigada. Então, estou aqui lépida e faceira. Algumas pessoas usaram realmente o Tiago, a Laura, eu escutei o Olavo, não, sem lepidez. Nathalie não usou, né? Mas, bem. O que eu tenho a trazer para vocês? Eu acho assim, como eu falei, temos aqui pessoas do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Bahia. Tiago, você é de Minas, né? E assim, na hora que a gente está ouvindo, é tão interessante isso, eu acho, esse nosso caldeirão, principalmente Brasília, que a gente tem de vários lugares. Então, eu tentei ficar prestando atenção no sotaque, é sempre muito gostoso isso. E palavras como loquazes, reticentes, eu acho que abrilhantaram aqui o dia de hoje. Eu sempre fico fascinado pelo Tiago trazer os livros, Tiago e a Nathalie também, trazer sempre uma boa referência. Fiquei muito curiosa de ler O Poder dos Quietos, que eu já li um livro, quem sabe para o nosso Clube do Livro também. E outra coisa que foi até a Laura outro dia falou, que é importante, primeiro, menos é mais, a gente sabe disso, mas sempre fale o que você está querendo dizer, traga ali um adjetivo, que é sempre interessante. Um exemplo foi, você está falando e fala assim, e tals, né? Descreva o que você está querendo falar realmente ali, que é muito bom, muito reconfortante. E vocês usaram palavras extremamente, descaradamente, brilhar sobre os holofotes, foi muito rico hoje. E fica a minha dica, é que leiam, tragam um repertório. E sempre pensar na gramática, além disso, é de você saber que você está fazendo uma introdução, você está fazendo um meio e o fim. Que tenha uma concatenação das ideias também, que é muito importante. Até mesmo no improviso. Improvisar também é uma arte, que eu acho que a gente está aprendendo aqui cada vez mais. Então, vamos pensar numa introdução, conteúdo, enfim. Pense em casa, pense no elevador, pense quando estiver lá, sei lá, vendo Netflix, né? Tá bom, gente, muito obrigada. É isso. Pede para eles abrirem o microfone. Eu quero ver essa lista da presença na competição. Lembram que eu falei que eu ia fazer uma dinâmica um pouquinho diferente? Qual a dinâmica? Tudo ou nada. Eu quero que o pessoal do online abra o microfone, o pessoal daqui gritem o mais alto e mais rápido possível.
que a gente vai ter uma competição. Quem acertar mais questões vai ganhar, Nayá, por favor. Sim, temos aqui, pessoal do online, sinto muito, vocês estão à distância. Vocês ganham parabéns e vocês podem escolher quem ganha o prêmio de vocês, se for o caso. Então, vamos para perguntas. A primeira pergunta, vou começar fácil, com uma coisa que o Olavo trouxe bem no comecinho. Não. Vocês não podem responder dos próprios discursos. Vamos deixar isso aqui, só se o resto não souber. Ele falou que se os pais dele soltavam a mão, ele fazia o quê? Boa. Mas pode dar ponto para os dois, que às vezes acertaram. A Neila é de uma cidade pequena. E ela gostava muito de quê? Eu ouvi muita gente. Se dá empate, a gente vê depois. Sim. A Nayá também gostava de brincar de bicicleta e de... Boa. Tiago veio falar de introversão e eu me identifiquei muito quando ele falou que é uma característica de segunda classe. Tá entre duas coisas. E... Espera aí. Pessoal do online também podem gritar. Então, meio ponto, sim. Pô, ainda tô dando meio. E a Nathalie falou que quando a gente é bebê, a gente não fala. Não falamos. E quando a gente se comunica? Apontando. Sim, expressões corporais. Ela também trouxe um bichinho que faz assim, assim, assim. Boa. A Neila quis parar de estudar. Por que ela quis parar de estudar? Caraca, vou lá botar. Sim. A avó do Vitor fazia bombom. De quê? Sim. Acho que eu não sou a única competitiva daqui. O discurso do Tiago era de avaliação e feedback. Então, ele estava vindo melhorar alguma coisa. O Pepe trouxe alguns pontos de melhoria que ele estava tentando aprimorar nesse discurso. Me falem um. Esse daí não era do Tiago, era outra coisa. Sim. Agora, sinais de nervosismo era da Nathalie. Vou pular essa pergunta. Sim. E como a gente tá? Tem alguém ganhando? Beleza. Mas vou trazer a última de qualquer jeito. A palavra de preenchimento mais usada do dia. Não, de preenchimento. Foi o I, não. Ué. Foi um é? Ouvi um é? Foi o E, foi eu que falei, hein? Boa. Isso muda alguma coisa? Olavo ganhou. Então venha cá. Parabéns, Olavo. Nossa, bem grande isso. Sim, essa é uma delícia. Deixar aqui. E agora, com o avaliador geral, uma das funções mais importantes, porque é com ele que a gente pode melhorar isso. Ele está aqui desde o começo da reunião e vai trazer um feedback para a gente. Qual que é seu, Fernando? Obrigado, Olavo. Boa tarde a todos novamente. Né? Eu estou participando várias vezes. E vou começar isso de nossa conversa aqui. Eu achei fascinante, eu gostei muito, muito mesmo do modo como vocês introduzem o clube, a história dele, quais são os tópicos, os caminhos dos Pepas. Isso reforça muito essa noção que nós temos do Toastmaster de venda do nosso propósito, do nosso estilo de vida, de quais melhorias que isso pode trazer aqui para a vida de cada um de nós. Aqui no Rio eu não vi isso. Eu adorei isso. Com certeza vou copiar isso aqui para o Rio Toastmaster, esse que vocês fizeram. Eu achei muito boa essa apresentação focada na estrutura de slides, e para cada passo eu tenho um slide mostrando quem vai fazer, quando vai fazer, qual a estrutura geral, os 3 tópicos que eu vou abordar no início da reunião. É muito bom para quem está chegando ali no Toastmaster, que eu, como ingressei também, tive muita dificuldade de entender o que eu vou fazer na própria reunião também. Se deixa claro e torna mais fluido dinâmico para você
não se preocupar tanto na reunião, se preocupar tanto nos pontos que você quer melhorar para o seu discurso e também para os desafios da reunião. Além disso, esse foco na parte de apresentação e organização. Como vocês organizaram as votações no Linktree e com os QR Codes, eu achei maravilhoso isso, muito, muito bom. Torna muito fácil e dinâmico para que, se alguém não estiver presente na reunião, possa substituir essa função de ganhar os votos. No Toastmaster, ou aqui no Petromática também, que eu já participei, sempre tive esses problemas na hora de pegar a contagem, principalmente essa dinâmica de presencial, remoto, híbrido. Mais o quê? O horário também, o pessoal super pontual, já preparou antes da reunião o que tinha que fazer, tinha um problema no slide bem antes, assim, por volta de 10 minutos antes, e conseguiram resolver para começar pontualmente a reunião. O tópico surpresa, eu gostei muito nele, gostei muito de como ele ficou alinhado com a proposta da reunião em geral e de como você foi chamando o pessoal ali para poder ficar no tópico. Como um pontinho de melhoria, eu sugeriria ter uma listinha já com o pessoal para chamar para cada tópico ali, para falar sobre o pessoal, para falar sobre o trabalho, para essa pessoa não demorar tanto para responder. Você já engatilhar para começar o tópico, sim, não demorar tanto. Também tem que incentivar, que é um tópico surpresa, eu acho muito desafiador, para mim. E acaba dando essa resistência inicial, você começar a reunião. Mas achei maravilhoso como você coordenou ele, os tópicos, tá ainda assim com a apresentação do slide, os comentários pertinentes a cada pessoa que você dava ali, também foi muito, muito bom, tornar dinâmica e leve cada transição. Mas o que? Sim, sobre o timer. Eu também gostei muito que vocês colocam esse limite de 30 segundos quando a pessoa extrapola o tempo, porque em outros cursos também que eu participei, a gente não faz isso. Se a pessoa passar do tempo, a gente deixa falando à vontade e contribui muito para a pessoa se policiar, para ela ter essa noção que, se eu não conseguir o tempo, eu vou acabar interrompendo o discurso e contribui para a pontualidade da reunião, tanto para o encerramento como para o restante das outras dinâmicas, né? Mas o que os discursos foram excelentes, assim, muito congruentes. Eu nunca vi um clube que teve tantas pessoas introvertidas e tímidas assim. Acho que eu vou até me mudar para o clube de Brasília, ou ter que participar mais em outras oportunidades, que eu achei excelente a forma como vocês apresentaram. Depois também as avaliações, e que foram bem, congruentes com a dinâmica de como vocês apresentaram a reunião, com o slide, e com a dinâmica da dinâmica de tema que vocês trouxeram para a reunião de hoje. Como pontos de melhoria no geral, eu gostaria de sugerir. O primeiro deles, no início da reunião, eu achei o áudio, que eu estou aqui no Rio, o apresentador muito baixo para mim. Acho que depois, só de uns 20 minutos de reunião, que foi melhorando. Eu tive uma certa dificuldade para entender o que eu falava. E também, também em relação à postura, tentar ficar um pouquinho mais para frente do palco, que estava muito para trás, para ajudar um pouco a visão de como estava apresentando, o que estava fazendo, além de evitar um pouco também a postura corporal, eu vi outras vezes ficar com a mão, dava uma postura mais acanhada para começar, mas depois vencer a resistência, você desembalava e desempenhava perfeitamente a reunião. E só para finalizar também, você sugerir, nós fizemos isso no YouTube, botar um tagzinho vermelho, um bichinho para chamar atenção em relação à câmera, que eu senti muita falta disso, de estar falando comigo. Focaram muito sim, no presencial, falando com o pessoal, ficou excelente, mas quando era de focar aqui no pessoal à distância, parecia que estava sempre falando de lado, não estava dando muita atenção. Só esse pontinho de melhoria. Mas, no geral, vai ser uma reunião maravilhosa, que vários tópicos peguei o apontamento aqui que eu vou usar para mim para melhorar no Toastmaster. Se você admitir, é caro, né? Passa a palavra. Muito obrigado, Fernando, por se disponibilizar, você aí no Rio de Janeiro, vindo ajudar o Clube de Brasília. E agora a gente vai passar... Faltou a parte dos vencedores do discurso, não?
Aí. Vamos com os tambores. Vitor Feijó. Ele que preenche os formulários, viu? Ele que coloca os nomes aqui. Obrigado. Eu voltei no tempo, alguém, dia 6 de agosto de 2022. Agora dos avaliadores. José Pedrosa. Naya faremos de qualquer jeito, né, Naya? Gostaria de Vamos lá. agradecer Quer a ficar no minha meio? família pela paciência, meus companheiros da escola, tantos anos. Parabéns, José. Obrigado. E agora o vencedor do dia, os discursos preparados. Tiago! Não tem H. Parabéns. Obrigado. Não, tranquilo. E... Aí, certinho. Parabéns, Thiago. Brasília Toastmaster, onde eles se formam. Eu quero terminar a reunião com essa frase aqui, né? Que a infância nunca se vai por completo, para a gente sempre lembrar da criança que está dentro da gente. Eu mesmo estagio numa escola e eu, de vez em quando, eu acabo brincando com as crianças, então eu posso ter a oportunidade de relembrar da minha infância quando eu estou com elas. Eu agradeço sempre isso. E agora vamos para a parte da foto. Anúncio final. É com você ou comigo? Pode ser. Ah. Vixe. Muito obrigada por terem vindo hoje. Pedro, seja bem-vindo, volte outras vezes. Bruno também, a casa sempre está de portas abertas. Se vocês quiserem mais informações, temos aqui o Olavo. Eu, como VPE, também estou sempre disponível para responder qualquer pergunta educacional ou qualquer outra dúvida, tá? Fique à vontade. E a gente precisa falar da próxima reunião, que é a reunião de Sábado que vem, que é inglês. Exatamente. A gente tem uma reunião em inglês online. Ela é bem curtinha e toda feita em inglês. Fica aí a oportunidade para as pessoas usarem esse momento para Neila, que eu sei que você está na sua jornada também de aprendendo. A gente começa às 7h45, 1 hora, bem rapidinho, no piscar de olho já acabou, tá? Caiu o convite. E, além disso, eu gostaria também de falar da nossa competição. A gente tem hoje uma competição acirrada em relação a funções. Quando você pega uma função, é muito importante. Eu não sei se vocês viram aqui, a gente está fazendo a oratória, mas também a liderança. Liderar também é importante, também faz parte. Então, peguem funções. Eu sei que às vezes pode ser difícil. Muito obrigado para quem esteve aqui hoje. E vocês estão competindo exatamente nessa... Tem o quê? Ganhou o quê? Prêmios. Que prêmios? Prêmios. Qual é o prêmio? Você sabe qual é o primeiro lugar? 50% de desconto. 50% de desconto na próxima renovação. Oh. Nossa. Sim. E qual é o segundo? Segundo prêmio é uma camiseta do Toastmaster. Uma camiseta do Toastmaster. Eu quero essa camiseta. Não me importa de ficar no segundo lugar. E o terceiro? Terceiro prêmio é o quê? um Um livro. relacionado ao quê? Com certeza. Então, temos 3 prêmios muito interessantes, mas principalmente funções. A sua vinda aqui, de você estar participando. E o quê? Em presencial ganha mais pontos.
E se você vir presencial, é melhor ainda. Então, por favor, Neila, prepare a sua passagem. O governo está começando a diminuir, acho que o preço das passagens vai ser possível. E eu não posso de falar também da nossa conferência ano que vem. Como eu falei, o clube está fazendo 100 anos e, por um acaso, a gente também vai ter em Brasília a conferência que acontece anualmente. Tá? Então, isso é um feito muito legal. Estamos todos participando nessa, arrumando a casa, vamos dizer assim, para vir ter essa conferência, e vai ser um grande evento. Então, muito obrigada por esse sábado maravilhoso essa manhã. Vamos tirar uma foto? E o martelo? E o martelo, não sei. Não vai poder tirar essa foto aí. Aqui, o martelo está aqui. Sou eu quem serve? Isso. Vitor, tem como deixar no online só para aparecer o Fernando e a Neila? Dá pra todo mundo em pé hoje. Não, é que eu estava dizendo que está em minoria as mulheres. Normalmente. E aqui costuma ter mais. Mas mulheres. Precisamos. Tem que fazer o calendário, né? É? Vamos discutir essa ideia. Aí, tá bom? 3, 2, 1 e... Lepidão! Não pode fazer esses sinais. Esse pode, na verdade. Esse não? Por quê? Ué, no pessoal está isso no discurso? Hã? No Oriente Médio. Ah, porque não significa. Muito obrigado por todo mundo que pôde comparecer hoje. Como é de costume do Toastmaster, a gente termina a reunião com o martelinho. Teve 2 discursos também. Mutado, de novo. Neila, Fernando. A gente parou de te ver. Então não estamos vendo mais vocês. Então, vamos voltar aqui. De volta. Agora sim. Aí, Ele bateu o martelo. como... Não, tá aqui, ó. Como é de costume do Toastmaster, a gente termina as nossas reuniões batendo martelo. Tá batido. Obrigada, gente. Tchau, gente. Bom sábado, bom final de semana. Obrigado, até Obrigada, mais. Fernando. Até mais. Tchau, tchau.